Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25, verso de número 1. Espero que o teu coração esteja aberto para ouvir a voz do Pai. Mais uma vez a igreja está linda. Que Deus possa renovar as nossas forças para que possamos continuar caminhando na presença de Deus. Vocês acharam Mateus 25? Verso de número 1 diz assim a palavra do Senhor. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas saíram e encontraram-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo em suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo! Saíam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Todas, irmãs. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, nós queremos nesta noite, mais uma vez, diante da Tua presença, expressar a nossa gratidão, o nosso temor, pedir ao Senhor, ó lindo Espírito Santo, que fale através da Tua palavra, que fale conosco, porque o que nós queremos carregar nesta noite é novamente, Senhor, a Tua palavra, para termos uma semana, Senhor, de paz, uma semana ruminando, Senhor, na Tua voz, na Tua palavra, aplicando em nossas vidas, porque nós queremos encontrar a felicidade, e a felicidade, Senhor, nós já percebemos ao decorrer das nossas vidas, que não se encontra naquilo que nós temos, mas que a nossa paz, a nossa alegria e a nossa felicidade se encontra em Ti, Pai. Por isso fala conosco, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Eu acredito que hoje é um culto propício para falarmos sobre azeite, para falarmos sobre vida com Deus, vida com Deus. Eu acho que se fôssemos colocar um tema nesse sermão, eu acho que o tema mais apropriado seria: em que nível se encontra o teu azeite? Em que nível encontra o nosso azeite? Apocalipse, capítulo de número 22, o verso de número 12. Jesus disse algo que é tão verdadeiro como esta cadeira que você está sentado.
Jesus diz em Apocalipse 12, 22 assim: eis que eu venho sem demora. Eis que eu venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as tuas obras. E quando eu olho para esse texto, o que eu percebo é que tem algo que está cada vez mais perto, evangelista Rogério, é o cumprimento desta palavra. Eu deito, eu me levanto, e cada dia que eu me deito e que eu me levanto, cada dia está mais próximo o cumprimento desta palavra. No cerrar do livro, no fechamento das Escrituras, Jesus disse isso: eis que eu venho sem demora, e eu vou trazer comigo uma recompensa que tenho para dar para cada um segundo as tuas obras. Isso nos faz parar para pensar que nós temos a incumbência de apresentar para Deus algo. E hoje é o dia em que Deus quer trazer na nossa memória como é que estão os nossos passos nessa peregrinação até o grande dia do banquete celestial. Como é que está essa nossa preparação? O pano de fundo a qual Jesus estava pregando esta parábola aos teus discípulos é justamente um pano de fundo escatológico. Mateus 24, Mateus 25 fala do fim dos tempos. E eu quero frisar algo aqui para que nós possamos gravar no nosso coração. É que quando falamos sobre escatologia, sobre o final dos tempos, nós não estamos falando necessariamente do final do mundo. Quem está entendendo? A Bíblia não está dizendo do final do mundo, do fim do mundo, mas sim de um fim de uma era de mentira, uma era de injustiça, uma era de dor, uma era de tristeza. É o fim disso, para o início de uma nova era de vida eterna, de justiça de Deus, de vida com Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Porque nesta era não vai haver dor, nesta era que está por vir não vai haver tristeza, não vai haver mais morte, porque tudo se fará novo, e isso deveria ser a busca, o desejo e o sonho de todo crente. Todos os dias gritar: Maranata, vem Jesus. Todos os dias não dizer: não acaba não, mundão, como alguns crentes dizem, mas de rasgar a sua alma e o seu coração e dizer: Maranata, venha logo, Senhor, porque eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais chorar, eu não aguento mais viver num mundo de injustiça. Apocalipse, capítulo de número 21, o verso de número 3 diz que João vê um novo céu e vê uma nova terra. Isso aqui é o tipo de mensagem que não tem em muitos lugares. O texto diz que João olha e vê um novo céu e ele vê uma nova terra. E esta nova terra, ela vinha da parte de Deus, enfeitada como uma noiva, adornada como uma noiva. O texto diz assim: então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está entre os seres humanos. O sonho de Deus sempre foi habitar com você. Essa frase eu acho maravilhosa. Eis que a morada, o tabernáculo de Deus está entre os homens. Isso é maravilhoso. O sonho de Deus, o projeto de Deus sempre foi habitar conosco, sempre foi morar conosco. Não é à toa que um dos nomes dele é Deus.
Esse é o sonho de Deus. Eu não sei o teu sonho, mas o sonho dele é habitar conosco. E diz o texto: Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Maravilha. O verso 4 diz: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que estava sentado no trono, ele disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E o texto diz, e acrescentou: escreve, João, escreve, porque o que eu estou dizendo, estas palavras são fiéis e verdadeiras, e vão acontecer. Cara, nós vamos participar disso. E é nesse contexto que Jesus assenta com os teus discípulos, com os teus alunos, aos pés do Monte das Oliveiras. E Jesus começa a explicar para os teus discípulos, antes da sua morte, que haverá princípios de dores, que haverá tempos difíceis, haverá tribulação, e não é uma tribulação qualquer, é uma grande tribulação. Jesus começa a explicar para os seus discípulos: olha, mas fiquem firmes, porque eu vou voltar. E o que eu acho maravilhoso nisso, é que Jesus contou esta parábola das 10 virgens que estavam justamente à espera de alguém que ia voltar. E eu quero que você entenda uma coisa. Nessa parábola, Jesus usou o número 10. 10 pessoas. Ele usou 5 virgens com juízo. E ao passo que ele usou também 5 virgens sem juízo. Segundo a cultura judaica, para a gente possa entender, uma cerimônia judaica, ela durava 7 dias. Alguns rabinos dizem que esta festa era chamada de Festa das Luzes. Festa das Luzes, onde os amigos do noivo tinham a incumbência de acompanhar o noivo até a casa da noiva, até o salão matrimonial. Eles tinham esta responsabilidade para o lugar do grande banquete, os amigos do noivo. E isso acontecia geralmente quando? À noite. Estranho quando Jesus diz: olha, e à meia-noite houve um grito. À meia-noite, porque o que soa muito no nosso coração, no nosso espírito, é que ele está demorando. É que parece que ele não vai vir. Mas o texto diz que à meia-noite é quando muitos estão cochilando. É quando muitos estão passando de uma fase para outra, de um dia para o outro. É quando um dia chega no seu final e parece que nada aconteceu, à meia-noite. E isso acontecia normalmente à noite. E cada convidado, Williams, tinha a responsabilidade de carregar uma lamparina acesa. Isso era uma cultura judaica. Ele tinha a responsabilidade de acompanhar este noivo carregando uma lamparina acesa. Era semelhante aqui no Brasil, para a gente que possa entender. A pessoa vai casar, o que ela convida? Os melhores amigos para ser os seus, e todos eles tinham que fazer o quê? Aqui no Brasil, usar uma roupa, um traje igual, todos combinando, todos trajados com uma única veste. Na cultura judaica, todos os amigos do noivo tinham que estar com uma lamparina. Todos os amigos do noivo tinham que estar com uma lamparina, e não só uma lamparina, acesa. Por isso que o texto diz que, além da lamparina, eles tinham o azeite. Porque não basta estar com a lamparina acesa hoje, tem que mantê-la.
Tem que mantê-la. Para termos uma ideia melhor, irmãos, a cerimônia de casamento judaica, a virgem de lamparina apagada era o mesmo, um convidado de lamparina apagada era o mesmo que hoje, um convidado a uma festa de casamento, para ser madrinho, para ser o padrinho, aparecesse lá de pijama. Entra na sua festa? Não entra. Entra, Maiara. A lamparina apagada era semelhante mais ou menos a isso. Não entra. Por isso nós vemos aqui todo o desespero das 5. As 5 acordou desesperada e falando, divide com a gente. Dá um pouco do teu óleo, porque as nossas estavam se apagando. Veja que a parábola, Jesus diz que o noivo demora para chegar e todas as 10 acabam dormindo. Irmãos, eu acho lindo isso, porque em momento algum, estas 10 são criticadas porque dormiram. Não há uma crítica a elas porque elas adormeceram, mas a crítica começa a aparecer porque elas estavam despreparadas para a chegada do noivo. Porque o grande problema não é a gente sentir sono. Eu disse em uma mentoria aqui, eu me canso, eu fico exausto. E que mês, meus irmãos, que mês, preciso de férias. A gente se cansa. Agora, se cansar não é um sinônimo de querer parar. As 10 adormecem. Durante a espera pelo noivo, as 10 virgens caem no sono. Mas o grande problema aqui, meu irmão, não foi o sono do cansaço pela espera. O grande problema aqui nesta parábola é a vida desleixada que parte delas teve, enquanto o noivo estava para vir. O problema nosso não é o cansaço, não é a sonolência, não é a fadiga, não é o desespero, porque você faz uma coisa aqui, cuida da casa, tem que trabalhar fora, tem que levar o cachorro, tem que fazer aquilo. Irmãos, o dia é uma loucura, mas cuidado para não confundir isso com um desleixo, com um relaxo, porque Jesus nunca vai condenar ninguém porque está cansado. Hoje é ceia e eu quero falar uns negócios aqui, posso? Quanto mais Jesus demora para vir, eu observo algumas coisas, meu irmão, que parte de nós está se apagando espiritualmente. Quanto mais se demora para a trombeta tocar, nós percebemos que parte. E eu não estou falando de imigração, eu estou falando do povo de Deus, está se apagando espiritualmente. E eu estou dizendo isso porque cada vez que demora a vinda de Jesus, menos é o nosso tempo de oração. Quanto mais demora a vida de Jesus, menos pegamos este livro para ler. A nossa vida de devocional vai ficando cada vez pior. A nossa frequência, a gente já não lê Bíblia. E a nossa frequência no culto começa a diminuir. Sabe qual é o resultado de tudo isso? É que aquilo que era pecado para mim antes, começa a não ser. Porque eu já não ouço, eu já não leio. Aquilo que eu falava que antes me trazia repúdio, começo a falar. Acho que ele não estava no vestiário hoje, na hora da saída. Eu vou falar, parece que é o Espírito Santo que mostra. Eu entro no vestiário para me trocar, para vir embora almoçar com a minha família, aí de repente um cara fala assim, acabou de entrar num serviço, eu não conheço ele muito bem. Ele fala, Pai do Senhor, meu irmão. Eu falei, Pai do Senhor. Em 5 conversas com ele, ele falou 10 palavrão.
Me pega um vídeo com um pastor pregando e fala, esse aqui ninguém toca. Falei, meu Deus! 5 frases que ele falou comigo, ele falou 10 palavrão. Ei, pode ser diácono, pode ser pastor, pode ser Jesus Júnior, como a gente é aqui, Jesus Júnior, né? A 4ª, 5ª pessoa da Trindade, eu posso fazer de tudo para Deus. As nossas obras não tocam o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é a vida que você tem com Ele. A igreja de Éfeso era maravilhosa. A igreja de Éfeso não suportava os falsos profetas, os super apóstolos. Era uma igreja de obras, elogiada no livro de Apocalipse. Mas o texto diz que Jesus chega para João e diz, escreve aí, manda esse povo se endireitar e voltar a praticar as mesmas obras que praticavam no início. Voltar a praticar as mesmas obras que praticávamos. Sei que não vai ter muito glória hoje. Ela foi repreendida por Jesus. Uma igreja rica em obras, mas que estava cada vez mais se apagando, se distanciando. O coração cada vez menos queimava. Quando eu leio isso de Éfeso, me faz lembrar o nosso começo de namoro. Sei que alguns não lembram mais aqui, porque já estão mais de 50 anos casados. Glória a Deus. Falei em casado dia 10. No começo de namoro, pastor, quanto tempo faz atrás? 12? Deu lua de mel. Pastor, eu acho que... Você lembra que ele dava o melhor, não dava para você? A gente dava o melhor, irmãos. Dava. Era o melhor, Juliana. Não era o Leandro. Imagina o Leandro. Foi apresentar a Juliana, parecia um bobo. Eu estou falando porque ele não está aqui, eu não sei onde que ele está, mas... Está na cozinha? Ele está ouvindo, ele está glorificando a Deus. A gente é meio bobo mesmo no começo das coisas, né? Mas o melhor momento é o momento em que parece que há um imã, um grude, em que ambas as partes colam e começa a haver um progresso. O melhor, para ela, era o melhor bombom. Era Copenhague, era... Qual o outro bom aí? Era o melhor. Só que aí a gente percebe por nós que quando vai ficar noivo, já não é mais Copenhague, não é mais Cacau Show. Pode ser Nestlé, Sonho de Valsa, Serenata, Garoto. Vocês estão percebendo? Os homens estão rindo, mas as mulheres estão falando, não. Era o melhor perfume, era o melhor bombom. Aí quando casa, o que acontece? A mulher está treinada para matar, TPM. E quando elas estão treinadas para matar, elas precisam fazer o quê? Desviar, comer alguma coisa para ver se não comete nenhum assassinato. Aí ela liga para o marido e fala, olha, eu quero um chocolate. Aí o desgraçado aparece lá com um bombom do batom, que não sai nenhum papel. Tutuguito é bom. Agora olha para mim, irmão, a gente está dando risada, mas se a mulher não reclamar para o marido, aonde esse relacionamento vai parar? Se ela não falar, o que é isso, cara? Eu te dou o meu melhor dentro de casa, o que está me dando? Aonde o relacionamento vai parar? E é o que Jesus fez com a igreja de Éfeso.
Não, vocês estão me dando alguma coisa assim, mas não estão fazendo como fazia antes. Não tem o mesmo amor, não tem o mesmo apreço. E se Jesus não chamar a nossa atenção, irmãos, com o passar do tempo a gente não vai dar mais nada para Ele. Não vai ter mais tempo para ler Bíblia, para vir na casa dEle, para servir o reino dEle. E todo crente prudente que anda preparado, o que ele faz? Ele está sempre carregando alguma coisa no estoque. Um crente preparado, uma vasilha preparada, sempre, irmãos, eu quero ficar doido, isso mata, joga o pastor no chão, enterra ele, quando o pastor fala assim, pega uma oportunidade, não! Fica imaginando se encontrar alguém na rua, não. Se tiver que olhar por ninguém na rua, não. Se aconselhar o vizinho que está se matando nas drogas, não. Ei, oh! O que está acontecendo? O óleo aqui representa o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas a minha incumbência é carregar ele comigo. Eu não sei o momento em que ele vai vir, mas a minha incumbência é ter a luz dele comigo. Lamparina acesa. Jesus disse que esse mundo é um mundo de trevas e que eu e você somos o quê? Somos a luz. Luz. E tem um mandamento de Deus para a luz. Êxodo capítulo 27, observe isso para nós. Êxodo capítulo 27, verso de número 20. Olha o que Deus manda dizer para nós. Ordene aos filhos de Israel que tragam o quê? Puro, batido, para o quê? Candelabro. Candelabro aqui, hoje a nossa representação é a igreja. É a igreja. Para que haja lâmpada, de vez em quando. Quando der. Quando é que é? Continuamente. Tem muito crente, José, que por causa da demora de Jesus está vivendo uma vida louca. Louca. Vive dizendo, daqui a pouco eu volto. Eu vou dar uma curtida, eu vou dar uma voltinha e daqui a pouco irmão, cuidado para não faltar azeite. Quando, pastor? Não é quando você precisar para orar, é quando ele voltar. Não é quando alguém chegar para você e falar assim, eu estou atormentado, ore por mim. Não dá, não estou preparado. Não, mas não é isso que eu estou dizendo, é para quando ele voltar. É para quando a trombeta tocar. E não adianta, Daniel, eu chegar para você e dizer assim, calma aí, o que aconteceu aqui? Me dá um pouquinho do seu. A vida de oração do teu irmão é do irmão. A vida de devocional do irmão é do irmão. O que é dele não pode ser compartilhado com você. O esforço que ele faz para estar na luz não pode ser compartilhado com você, que não faz esforço nenhum, comigo que não faz esforço nenhum, nas trevas. Porque o texto diz isso, né? Que elas acordaram desesperadas e falaram o quê? Dá um pouquinho. Não dá. Não dá para ser compartilhado algumas coisas, meu irmão. E uma delas é a tua vida espiritual, é a tua vida de oração, é o teu devocional, é a tua leitura bíblica. Não dá. Não dá.
Qual foi o homem que teve mais poder do Espírito no Antigo Testamento? Ou uns? Sansão. Sansão. Ah, mas para que tem a história do Sansão aqui? Para nos mostrar. Para nos mostrar que a partir do momento em que eu e você começar a usar a ferramenta das trevas, qual foi a primeira ferramenta que Sansão usou nas trevas? Desobedecer, abusar, não podia passar no meio e ainda mente. Não contou nada para os pais. Sansão mente. Aqui ninguém mente. Sansão tocava no que era impuro. Aqui também eu tenho certeza que ninguém toca no que é impuro. Outra coisa que Sansão fazia, gostava de uma prostituição. Qual era o pensamento de Sansão? Se é para mim, fala que eu não estou. Na hora que eu precisar, na última hora, eu me salvo. Não era isso que ele pensava? Não era sempre na última hora? Dá um glória a alguém, hein? Na última hora eu vou sair dessa. Irmão, sabe a diferença entre Sansão e José? É que José preferiu, no momento de provação, enquanto a promessa não chegava, permanecer na luz. Vou falar de novo, a diferença entre Sansão e José era só essa. Enquanto a promessa não se cumpria, José ficou na luz. 1 Tessalonicenses 5:22. Todo mundo conhece o texto. Eu faço isso todo dia, irmão. Fugir da aparência. Todo dia. Alexandre, às vezes eu chego em casa, ela está assim, ó. Sabe o que eu faço? Vou pro quarto. Eu não sei, meu irmão, isso aqui é uma coisa muito verdadeira. Você precisa aprender a fugir da aparência do mal. A igreja precisa aprender a fugir da aparência do mal. Você acha que José deixou a capa lá na mão da mulher de Potifar? Por quê? Por que ele não voltou para pegar? Porque quem visita 2 vezes, 3 vezes, o mesmo lugar da tentação cai. Basta uma vez para me dizer, eu não volto aí nunca mais. Cuidado para não estar visitando continuamente um lugar que está trazendo treva para a tua vida, escuridão para a tua vida com Deus. Prefira que Deus julgue a tua causa. Prefira que Deus julgue a tua causa, mas continue sujeitando ao Senhor e resistindo ao diabo. Sujeitando ao Senhor e resistindo ao diabo. É o que Tiago nos ensina. Sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo. Você primeiro sujeita a Deus e depois resiste ao diabo. Não dá para resistir ao diabo sem antes cumprir a lição de casa, que é sujeitar-vos a Deus. Não dá. Tem gente que não sujeita nem o pai, nem a mãe, nem o líder, nem o pastor. Pastor prega, aconselha. Olha, não faça isso, não entre naquilo, não toque nisso. Mude de vida, sai dessas coisas que no mundo... No dia seguinte está abraçando tudo de novo. Cara, se não sujeita um homem, vai sujeitar a Deus? O pastor prega todo domingo aqui. Cuidado com a pornografia, cuidado com o adultério, cuidado com...
Olha o que João diz na sua primeira epístola, capítulo de número 1, verso de número 5. Os irmãos estão rápidos aí hoje? Acabei com o culto do André. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é, e nele não há nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele, cara, e andamos nas trevas, nós somos o quê? Ei, irmãos, é difícil para um pastor ter o caráter de ver uma igreja cheia como essa. Estou falando isso porque eu sei o que eu estou dizendo. E não querer passar uma pomadinha no seu ego. Porque o projeto de Deus aqui é trazer luz para nós. É nos preparar para que na hora que a trombeta tocar, a gente tenha a nossa vasilha de azeite. Não adianta eu ter uma igreja cheia, que na hora da trombeta tocar, fica todo mundo. Se Deus tivesse que fazer uma pergunta para mim hoje, juntamente com a migração, sabe qual seria a pergunta? Em que nível está o teu azeite? Em que nível está, Mauro, a tua vida espiritual? Mauro, se a trombeta tocar hoje, Mauro, você entra ou você fica? Mauro, você tem azeite o suficiente, Mauro, para você estar na luz e prosseguir com o noivo, ou a caminhada sua com o noivo termina aqui? Cara, isso é muito pesado. Tem azeite o suficiente? Vou falar um negócio aqui. Mateus 22. Presta atenção nesse texto. E a gente vai tomar ceia já. Mateus 22. Jesus ele conta uma parábola. Presta atenção nessa parábola. Ela leva o título de A Grande Festa de Casamento. Diz que o pai prepara uma festa para o seu filho. Olha o que está esperando por você. O pai prepara uma festa para o seu filho. E quando o pai prepara essa festa, o texto diz que as pessoas que eram amigas do rei começaram a negar o convite. Olha, comprei terreno, comprei campo, comprei gado, e não dá para mim ir. Mas presta atenção, Poliana. O texto diz, contado por Jesus, que, Marcelo, que de repente, o pai fala assim: cara, ninguém quer vir para a festa? Ninguém quer participar do banquete? E ele pega os seus servos e diz para os seus servos assim: olha, vai pelas esquinas, nos prostíberos, e reúne ali os mancos, os coxos, os cegos, todos que não prestam, e tragam para a festa, porque a festa já está preparada, irmãos. Olha para mim, sabe o que Jesus fez? Ele pegou eu e você, nos tirou da prostituição, curou as nossas vestes, endireitou os nossos pés, restaurou a nossa vida e nos fez um convite. E que convite era esse? Eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou levar vocês para ir comigo, e vão participar das bodas do Cordeiro comigo.
Só que o texto diz que quando o rei chegou, Evelyn, a casa estava cheia. Estava lindo, tudo preparado, cheio de manco, de coxo, de prostituta. Só que o texto diz categoricamente que quando o rei chegou e observou a casa cheia, ele notou que alguém dentro da casa não estava com as vestes. Vocês entenderam que a luz era semelhante às vestes? Para estar numa festa de casamento, na cultura judaica, tinha alguém com as vestes impróprias. Sabe o que o rei fez? Tirou e lançou nas trevas. Sabe o que eu aprendo com tudo isso? É que nós somos convidados, nós somos amigos de Jesus, estamos caminhando para uma grande festa preparada para nós. Só que nem porque, Evelyn, Ellen, Verônica, que nós somos convidados, poderemos entrar nela sem luz, sem roupa. Eu queria colocar outro texto aqui, posso, para a gente cear? Põe aí, André, Isaías 25. Irmãos, eu preciso falar isso aqui. Sexta-feira eu disse aqui o quê? Que está encoberto. Sim ou não? Está encoberto. Hoje a gente vê só manchado. Mas um dia nós veremos tudo face a face. Hoje eu sei que está encoberto algumas coisas, Júlia. Eu sei que hoje, Alessandra, está encoberto algumas coisas da nossa mente. Mas a palavra de Deus, ela descortina as nossas vidas, os nossos olhos escuros. Hoje a palavra é de correção, hoje a palavra é dura. Mas olha esse texto. Esse texto é um texto escatológico. Verso de número 6. Isaías 25, verso de número 6. Vamos ler? O Senhor dos Exércitos dará neste monte o quê? O que, igreja? Para o que, igreja? Presta atenção. O Senhor dos Exércitos dará neste banquete, nesse monte, um banquete. É para alguns? Para todos? Será um banquete de carnes e vinhos. Carnes suculentas com o que, meu irmão? Sabe o que esse texto está dizendo? Que a eternidade nossa, que o governo de Deus sobre as nossas vidas, quando Ele diz, eis que eu venho sem demora, e eu vou recompensar aqueles que têm uma boa obra, aqueles que estão na luz. Eu olho para esse texto, porque esse texto está falando de algo que a gente vai viver lá, na eternidade. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para todos os povos. Hoje a gente está na ceia, tomando o pão e o cálice, mas a promessa que tem para nós, os amigos, os convidados para esta festa, é isso aqui, irmãos, o grande banquete, onde vai ter o melhor. Você não vai ser falando, ei, presta atenção nisso daqui, talvez isso é escuro das tuas vistas espirituais, mas quando Jesus ressuscitou, Ele entrou numa casa, e Ele entrou pela porta fechada, de ser um fantasma, mas Ele disse, ei, toca, porque não sou fantasma. Ele comeu, Ele bebeu,
Eu não sei o porquê que tu é cristão, mas eu sou cristão porque eu quero voltar à origem do Éden. Eu quero ter um corpo de luz. Eu quero ter acesso à praça e à árvore que dá um fruto todos os anos e alimenta. Eu quero experimentar isso aqui. Eu não vou ser um fantasma. Nós vamos ter vida e vida com abundância. Eu não sei o que o vagabundo do Satanás está oferecendo para você. Mas eu venho te dizer nesta noite, como homem de Deus, não seja imprudente, não seja um louco, não vive uma vida desajustada da palavra de Deus. Volte ao primeiro amor, volte a praticar as primeiras coisas. O teu coração precisa queimar novamente para poder fazer coisas maravilhosas para aquele que é o teu amor, Jesus Cristo de Nazaré. Você gosta de churrasco, irmão? Ele está falando que vai ter. Ele está dizendo que vai ter. E o vinho é o melhor. É o melhor. Agora você imagina. Quem já ouviu essa frase do pastor? A nossa eternidade começa aqui. Hoje a gente se senta nessa mesa. E para sentar nessa mesa, a gente está tentando viver uma vida de... A tua eternidade começa aqui. Se não sentar aqui, não senta lá. Se não brilhar nesse mundo de escuridão aqui, você não vai brilhar lá. A gente foi convidado, mas não pode entrar de qualquer jeito. A gente é convidado, mas não pode entrar de qualquer jeito. E é noite de nós pararmos de pegar tudo que nos oferece. Eu fiquei ontem estupefado. Ei, tem essa palavra? Não sei. Eu nem sei o que é estupendo. Mas ontem eu fiquei. Quando na hora da janta, irmãos, cortou um pão em casa, tem culto. Tem conversa, culto é conversa. A família tinha aprendido isso aqui. Cortou um pão em casa, tem conversa. Então quando tem sushi, tem vigília. A gente preparou um chuchuzinho. E a gente começou a falar sobre o reino dos céus, e de repente a Laís começou a falar algumas coisas, e ela falou assim: pai, eu estou procurando um amigo hétero na minha escola. Que? Eu estou procurando um amigo hétero na escola. E eu não consigo encontrar. A gente corta depois isso aqui, tá bom, André? Eu falei, pensei, né? Falei, todos têm o ministério de Pedro, pescador de homem? Ela falou, não, pai. É pesca homem, pesca mulher e pesca tudo. Olha para mim, a gente vai cear. Alexandre, eu fiquei com meu coração no chão. Você é avô, tem filho. Eu falei, como é que eu vou lançar esta próxima geração? Hein? Você é pai, você é mãe. As trevas e a escuridão, irmãos, está tomando conta de todos os cantos da terra. E você tem a incumbência de cuidar da sua casa.
de trazer luz para a tua casa. Jesus disse: nós somos a luz do mundo, e não pode esta luz ficar embaixo de uma cama. Ei, se manifesta na tua casa. Fala de princípios cristãos na tua casa. Alguém chegou para mim esta semana e falou assim, um tempo atrás, e disse assim: o meu vizinho do prédio deixa o filho fumar maconha dentro de casa, porque diz é melhor não ir para a rua. E aí a semana passada veio me falar: agora não é só ele, é o menor, é o outro, e é o filho dele também. E a velha está doida, a casa está de cabeça para baixo. Seja luz. Seja luz. Porque talvez a gente, irmão, está num culto como esse aqui, pensando em Deus abrir porta, dar carro, fazer isso e fazer aquilo, mas nada disso você vai levar para a eternidade. Você vai levar o teu filho. Observa o teu filho, observa a tua filha, observa o teu marido, observa mais a tua esposa. Para que quando Jesus voltar, não vê-los apagados, sem as vestes de núpcias. A gente vai fazer um jantar aqui. Pastor, o que vai ter no jantar? Eu falei: ô meu irmão, você está preocupado com o que vai ter no jantar? Você devia estar preocupado no que vai ser ensinado. Como é que o teu casamento vai ser tratado, meu irmão? Você está preocupado com a comida. Você devia estar preocupado para não deixar o teu casamento quebrar. Irmãos, eu fiz 5 sermões, mais ou menos. E dos 5, o Senhor falou assim: você vai falar sobre o perigo de quebrar um relacionamento, e você vai usar a tua vida. São 23 anos. E em 23 anos, quantas vezes deu princípio de rachadura? Mas eu e ela consertamos, porque nós aprendemos que amor não é sentimento, mas é uma decisão de honrar, de respeitar. E quantas vezes estiver quebrando, a gente vai consertando, quebrando e consertando. Talvez se você não comer massa, não venha. Tem para pagar até dia 6, 7. Mas se você não quiser quebrar o teu casamento, vem. Porque são 7 anos a gente fazendo isso neste lugar, trazendo alimento para manter a tua família na luz. Nós vamos cear agora e vamos louvar a Deus. Mas entenda uma coisa: nós somos convidados para uma grande festa. E nós precisamos manter a nossa roupa de luz. Precisamos manter a nossa vida acesa com Deus. Esta foi a mensagem desta noite.